Uma tragédia no aterro sanitário lá da Estrutural chocou familiares e colegas de trabalho. Juan Victor, de apenas 21 anos, esse jovem que aparece aí, morreu após ser atingido pelo aro de um pneu de trator que estourou durante o serviço. Eu vou conversar com a Ana Bianchini, ela tem mais informações pra gente ao vivo. Ana, pelo amor de Deus, como é que esse pneu estourou, rapaz? Foi atingir justamente a cabeça do rapaz, conta pra gente. Pois é, Cartacho, ótima tarde para você novamente. Infelizmente, a gente está falando aí de um acidente muito triste que aconteceu na última sexta-feira e que acabou, então, tirando a vida desse jovem de apenas 21 anos de idade. Ele, Cartacho, que estava trabalhando quando isso tudo aconteceu. Esse jovem, ele presta serviço para uma empresa que é contratada pelo SLU, o Serviço de Limpeza Urbana, e ele estava ali, então, fazendo algumas funções no antigo aterro que funcionava ali na Estrutural, o antigo lixão da Estrutural, quando então o pneu de um trator explodiu. E nesse momento o aro se soltou e esse aro teria então atingido a cabeça desse jovem que, de acordo com os bombeiros, morreu na hora. Os bombeiros, eles chegaram a ser acionados, mas quando chegaram no local, o Juan, ele já estava sem vida. A própria empresa, né, o SLU, ele emitiu uma nota lamentando toda a situação, informando qual que seria essa relação, né, do Juan com a empresa contratada pelo Serviço de Limpeza Urbana e disse que a empresa já foi contatada, que a seguradora responsável também já foi contatada e que eles estão juntos prestando, então, todo esse auxílio aos familiares do Juan. E a gente aqui da Record, a gente também lamenta, lógico, essa morte, um acidente muito triste que, como eu disse, acabou tirando a vida desse jovem de 21 anos. E a gente não tá falando de um caso isolado, viu, Cartacho? Inclusive, ainda esse mês, a gente mostrou aqui na programação da Record o caso de um homem de 56 anos de idade, um caminhoneiro, que teria parado numa oficina para calibrar o pneu e, nesse momento, o pneu acabou explodindo. Ele também foi atingido por destroços, não resistiu e morreu. No ano passado, um outro caso em Padre Bernardo, bem pertinho daqui, em torno do Distrito Federal, a mesma situação, um motorista estava calibrando o pneu no momento em que houve uma explosão, ele foi atingido e também não resistiu. Mas, afinal, o que será que pode ter causado essa explosão em Cartacho? E o que fazer para evitar acidentes como esse? É justamente sobre isso que a gente vai falar agora com o Ari. Ele que é gerente de uma loja de pneus que funciona aqui no Distrito Federal. Ele que entende bastante, né, sobre pneus. Inclusive, a gente estava conversando aqui, ele falou aqui umas hipóteses do que pode ter acontecido. Lógico, tudo depende de uma perícia, essa perícia vai ser feita, o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia de Polícia da Estrutural, mas já existem algumas suspeitas de acordo com os especialistas. Então, Ari, primeiramente, muito boa tarde. Obrigada por atender a equipe da Record. O senhor, como especialista, analisando toda essa situação, o que você acha que causou aquela explosão do pneu do trator que acabou atingindo esse jovem? Bem, Ana, normalmente, quando ocorre isso, é essa parte aqui, ó, que ela é expelida do pneu na hora que o pneu está sendo inflado. Então, se esse aro aqui não for bem assentado na roda, ele, na hora que o pneu está sendo inflado, ele vai ser expelido e vai de encontro à pessoa que está fazendo esse serviço. Então, pode mutilar algum membro superior, inferior ou ir na caixa torácica, aí é fatal. Então, assim, tanto é que nós colocamos essas placas aqui, ó. Nessa área aqui, ó, é perigosíssimo permanecer alguém aqui. Então, assim, o especialista que está montando o pneu, ele tem que utilizar essa proteção aqui que se chama gaiola de proteção. Então, isso aqui é que resguarda o profissional caso o aro seja expelido da roda na hora que estiver inflando o pneu. Então, assim, o que pode ter acontecido? O aro pode estar empenado, a roda podia estar enferrujada ou não foi centralizado. Isso eu estou falando no campo das hipóteses, tá? Não estou afirmando o que aconteceu, até porque eu não estava lá, eu não posso afirmar nada. Mas provavelmente pode ter sido um desses fatores que ocasionou esse fato lamentável. E, Ari, aqui o senhor separou pra gente, inclusive, um pneu de máquina, que seria mais ou menos do tamanho de um trator. E esse aro, ele também corresponde ao tamanho do aro que atingiu essa vítima? Não, o aro, esse aqui é o aro menor de caminhão, eu não tenho um aro de máquina aqui, mas o aro seria mais ou menos do tamanho desse diâmetro aqui. Então, o aro seria um pouco maior.
ou se o pneu lá for maior do que esse, seria um aro maior ainda. Então, assim, essa parte aqui, ela é expelida quando ele não é assentado bem na roda e pode causar um acidente fatal. Inclusive por questão de falta de manutenção, né? Ferrugem. Sim, ferrugem, ou ele está empenado, pode ter acontecido algum desses fatores. E essa gaiola é gaiola de proteção, Gaiola de proteção, que você exatamente. mostrou aqui pra gente? Só me tira uma dúvida. No caso do acidente que aconteceu no posto de gasolina, por exemplo, em locais que tem essa calibragem por parte de caminhoneiros, costuma ter esse aro de segurança ou não? Em algumas borracharias que eles prezam pela vida do borracheiro, sim. Agora, tem casos que não tem essa gaiola. Então, aí, o acidente já vai acontecer o que aconteceu nesse aí, é fatal. E aquela placa que você mostrou pra gente ali, né? Entrada proibida, risco de morte. É justamente por conta desse tipo de explosão, não é? Correto, Ana. No caso aqui, a gente está gravando uma matéria, parou o serviço aqui para gravar a matéria. Se tivesse sendo realizado algum serviço aqui, inflando algum pneu, com certeza eu não gostaria de estar aqui, nem você. Porque iria acontecer algo semelhante ao que aconteceu, infelizmente, com esse rapaz. E o senhor estava me falando a respeito da pressão que esse aro acaba se soltando da roda. Eu até comparei com um tiro. O senhor disse que seria muito pior. Muito pior. Seria conforme uma mina de guerra explodir. Ela mutila a pessoa. É mais ou menos uma mina de guerra, entendeu? E Ari, quem está em casa assistindo a gente agora, por exemplo, e que tem receio, muitas vezes, de calibrar o próprio pneu do carro com medo de alguma coisa acontecer. Existem algumas dicas que podem prevenir essas pessoas de algum tipo de acidente? Sim, na hora que você estiver calibrando o pneu do carro, coloque o calibrador lá e saia de perto e deixe calibrar. No pneu de carro de passeio, o efeito é muito menor, até porque o pneu é menor e tudo, e o pneu só vai estourar, vai ter aquele susto do barulho e o ar expelido, né? No caso de pneu de caminhão que tem esse aro, não são todos os pneus que tem, mas no que tem esse aro, não ficar na frente do aro. Primeira coisa, é isso. Agora o carro de pneu de passeio não tem problema nenhum. E a manutenção tem que estar sempre em dia também, né? Manutenção sempre em dia. Nós prezamos por isso. Manutenção sempre em dia do veículo. Fazendo sempre a manutenção preventiva e não a corretiva. Perfeito. Ari, muito obrigada por receber a nossa equipe. Muito obrigada pela atenção, pelas dicas e pelas explicações. Então é isso, Cartacho. As possibilidades, né, do que pode ter acontecido para esse pneu de trator explodir. Infelizmente, a gente está falando de um acidente. Por conta disso, a gente também já passa para o pessoal de casa essas que são consideradas pelos especialistas as principais dicas para evitar ser vítima de situações como essa. Muito obrigado, Ana Bianchini, pelas informações. Agradeça também ao seu entrevistado. São informações que podem realmente salvar vidas, gente.